Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre artigos de divulgação científica e resumo. São dois textos que fazem parte da nossa vida, principalmente quando a gente ingressa na faculdade. Por quê? Porque geralmente a gente vai desenvolver pesquisa, independente da área em que nós vamos, cursar. E resumo, dentro dessas pesquisas, o resumo está lá presente. Mas se nós pararmos para pensar, eles são mais presentes ainda no nosso dia a dia. Primeiro, porque os artigos de divulgação científica, se nós levarmos em conta o cenário que estamos vivendo hoje, ele está muito presente, né? Todo dia a gente tem uma informação nova sobre essa questão da pandemia, que ela é resultado do quê? De pesquisas que estão sendo feitas, ainda que recentes, né? Porque tudo isso é muito recente, mas pesquisas, estudos que estão sendo feitos e nos são transmitidos de uma forma que nós possamos compreender aquela informação. Então, a função primordial do artigo de divulgação científica, frisando muito bem esse divulgação, é que ele atinja o máximo de pessoas possível. Além do artigo de divulgação científica, o que a gente vê também no nosso dia a dia? O resumo, né? Então, o que acontece? A gente vê o gênero notícia. Então, a gente, ultimamente, não tem como ficar longe, né? A gente tem que estar acompanhando as notícias. Mas, geralmente, a gente pega um resumo daquelas notícias. Então, às vezes tem um jornal que tem um determinado período de tempo e um outro que traz só as ideias principais sobre aquela informação, só os números atualizados sobre casos, ou então as informações que se tem sobre tratamento. Então, a gente tem um apanhado, um resumo das ideias principais. O resumo é um dos gêneros que mais cai nos vestibulares, tá? Então, principalmente faculdade que trabalha cobrando com mais de uma tipologia textual, por exemplo, o FPR, o EL, o EPG, costumam sempre exigir o gênero resumo, justamente pensando nessa ideia de que o aluno que entrar ali já vai estar preparado para esse ritmo que a universidade acaba nos impondo, que é produzir bastante material. Então, assim, o resumo já começa a ser exigido nessa fase. Eu acho que a gente já teve aula sobre resumo, então é mais para recapitular o que a gente já viu sobre esse gênero. Quando eu penso em resumir um texto, primeira coisa, ler no mínimo 2 vezes para eu ter certeza qual é o assunto principal daquele texto. Depois eu lerei de novo para sublinhar as informações centrais. Mesmo que essa turma seja um problema na questão de grifar, sublinhar, né? Nossa, é bom nem lembrar. Mas nesse caso é muito importante, porque eu vou ter que destacar as informações centrais que precisam estar no meu resumo na versão final. E quais são essas informações centrais, principais? Título do texto, nome de quem escreveu o texto, local de publicação e ano de publicação, tá? Então, assim, o resumo é um texto que não tem título, porque não é meu o texto, é de outra pessoa. Eu estou escrevendo com as minhas palavras as ideias de outra pessoa. Então, logo no início do meu resumo, eu já tenho que destacar o título do texto original e quem escreveu, e se tiver o local e a data de publicação, colocar essas informações também. Feito isso, eu vou sublinhar as ideias principais do texto. E, muito importante, eu tenho que manter a ordem, a sequência em que elas são apresentadas ao longo do texto. O texto não é meu, ele tem uma ordem já que eu tenho que seguir, tá? Para que se faça sentido. Porque pensa bem, eu altero a ordem, coloco lá uma informação que estava no começo, eu coloco lá no fim. E aí, a pessoa que está lendo o meu resumo, quando vai ler o texto original, ela quer encontrar aquelas informações ali. E aí ela vai ficar confusa durante a leitura. Por quê? Porque eu não segui a ideia original. Então, eu preciso respeitar o texto original.
Um outro detalhe, gente, que merece destaque: não acrescentar informações novas. O texto não é meu, eu não tenho que dar uma opinião sobre aquele texto, a não ser que se tratasse de uma resenha crítica, mas não é o caso. No caso do resumo, é simplesmente colocar as ideias principais na ordem que elas aparecem ao longo do texto. Tudo bem? Técnicas para a gente produzir um resumo. Eu vou citar 3 delas. A primeira é a técnica do apagamento. Nesse caso, eu vou retirar as informações que não são essenciais. Por exemplo, adjetivo, excesso de advérbio. Por exemplo, a costureira, a velha costureira trabalhava muito bem. Ao invés de colocar tudo isso, coloco só a costureira trabalhava bem. A outra técnica é da generalização, ou seja, os elementos têm o mesmo sentido, o mesmo significado, então eu posso substituir. Marlene comeu bisteca, alcatra, chão de dentro no almoço. Marlene comeu carne. E a última técnica é a técnica da construção, ou seja, pelos elementos que foram colocados ali, pela sequência de ideias, eu consigo prever, tá? Eu consigo deduzir o que será o resultado disso. Então, por exemplo, Carlos foi à padaria, comprou ovos, leite e farinha. Chegando em casa, bateu todos os ingredientes, colocou no forno e deixou assar. Resumindo, Carlos fez um bolo, mas isso eu tenho que ter certeza da ação futura, tá? Do que vai resultar, para daí eu poder resumir essa ideia. Voltando para o artigo de divulgação científica, ele segue a estrutura que a gente está habituado a ver, gente. Então, ele vai ter um título, vai ter o nome do autor, aí vai ter se tem uma instituição, no caso daí a faculdade, ou então se é bolsista, que patrocina o orientador, o nome, né, do professor orientador, aí vai ter o resumo, geralmente tem o resumo em inglês, e depois vem introdução, desenvolvimento e conclusão. O que muda é que vai ter metodologia utilizada, então as referências bibliográficas que foi utilizada ali, os livros que foram consultados, vídeos, as justificativas estão dentro ali do desenvolvimento e os resultados obtidos. Então, assim, muito parecido com a dissertação, só que vocês vão ver que a extensão que é um pouco diferente. Para nós, em relação a artigos de divulgação científica, o que fica é essa questão de divulgar informações científicas de uma forma que chegue ao conhecimento de todos, tá? De uma forma simples, objetiva, que o indivíduo que não seja especialista naquela área consiga compreender as ideias. Se o artigo conseguiu fazer isso, ele é um excelente artigo. Então, o nosso foco é mais nessa linguagem utilizada, nessa estrutura utilizada para chegar até os leitores. Tudo bem? Bom, pessoal, eu já expliquei então um pouquinho para vocês sobre os gêneros. Ali na página 4, conforme a divisão que eu e o professor Flávio fizemos, então essa parte ficou comigo, ok? A parte de interpretação. A primeira pergunta ali é se vocês conhecem programas, séries de TV ou livros que divulguem conhecimentos científicos e como você se mantém informado sobre as novidades da ciência. Essas perguntas, geralmente, a gente faz, né, um debate sobre, mas como agora não é possível, eu vou colocar o meu lado, né, da questão e vocês podem refletir um pouquinho aí, ou se quiserem dividir também comigo, ficarei feliz. Eu tive contato com ciência, além, né, da escola, por esse programa, que é o foco ali da pergunta, né, da apostila, que é o Mundo de Bikman. E é nostálgico, né, porque é da década de 90, foi acho que entre 92 e 98. E eu assistia todos os dias, adorava, porque ele trazia as explicações, né, as questões científicas de uma forma que eu podia compreender, né, enquanto criança, depois adolescente. Então é um programa que eu, hoje ainda, de vez em quando, eu dou uma olhadinha no YouTube, porque ainda bem, né, é a parte boa aí das redes sociais, da tecnologia, é isso, a gente poder ter acesso a coisas que não passam mais, né, na TV aberta,
como passava antes, mas o meu contato foi por meio desse programa. E vocês? Vocês acham que há interesse das mídias em popularizar o conhecimento científico? Vocês lembram de algum programa que trate dessas questões? Ou revista? Enfim, pensem aí um pouco. Se quiserem depois mandar alguma coisa nos grupos, enfim, de tarefa e tal, fiquem à vontade, ok? Aí, pessoal, na página 5, temos duas capas de revistas que tratam de questões científicas, mas sob perspectivas diferentes. Vocês, então, farão a interpretação, responderão a letra A e a letra B, ok? Aproveitando que vocês estão em casa, se não têm conhecimento sobre essas revistas, nunca ouviram falar ou nunca tiveram interesse, enfim, é o momento de aproveitar, né, que vocês têm esse tempo e pesquisar um pouquinho sobre qual que é o formato, então, de uma, qual que é o formato de outra, qual que é o público de uma, e assim vocês vão ter mais facilidade na hora de fazer as perguntas, tudo bem? Pessoal, nas páginas 6, 7 e 8, nós temos um artigo de divulgação científica intitulado Abelhas Vigiadas. Microsensores ajudam a entender o comportamento de Apis mellifera, exposta a pesticidas e mudanças climáticas. Eu não vou fazer a leitura aqui, porque vai ficar muito maçante, mas vocês farão em casa. Primeiro, porque além de tarefa, é um assunto que é de extrema importância. E está numa linguagem, como a gente já entendeu, que o artigo de divulgação científica procura ser uma linguagem objetiva, uma linguagem clara, para que todos nós possamos compreender, mesmo que não sejamos especialistas nesse assunto. Então, assim, leiam, porque é um assunto muito atual, é um assunto muito preocupante, né? Porque estamos, querendo ou não, influenciando de forma negativa, infelizmente, a sobrevivência das abelhas. Então, é bem interessante, vale a pena ler. E enquanto vocês forem fazendo a leitura, assim como eu dei a dica lá no resumo, ela não vale só para o resumo, ela vale para todos os gêneros. Nós vamos destacar as informações, sejam elas informações que a gente já sabe que em algum momento ou outro nós precisaremos utilizar numa interpretação de texto, então título, local de publicação, autoria do texto, quem desenvolveu a pesquisa, já que se trata de um artigo de divulgação científica, estratégias argumentativas que foram utilizadas, então foi usada exemplificação, foi usado comparação, né? Vocês já vão destacando isso nas leituras que vocês forem fazendo. Nas leituras, porque a gente nunca lê uma vez só, tá? Além disso, também vou fazer uma leitura destacando, grifando as informações que me chamaram a atenção, tá? Se é um assunto do qual eu gosto, então alguma coisa além do que já é obrigatório ali destacar também vai chamar a minha atenção. Então esse processo é muito importante, para depois vocês poderem fazer a interpretação do texto. Então, como tarefa, vocês farão a interpretação desse artigo de divulgação científica, da página 8 até a 11. Depois, vocês farão a proposta 1, que está localizada entre as páginas 15 e 16 do caderno de atividades de produção textual, que vocês vão produzir um resumo. Tem um trechinho de um texto lá. Aí depois, sigam o planejamento que vai facilitar bastante para vocês, tudo bem? Então tá lá, destaque no texto as ideias principais. Eu falei isso para vocês. Depois, lá na página 16, tá pedindo para vocês criarem um esquema para entender a estrutura do texto base. É obrigatório fazer? Não é obrigatório fazer, mas ele vai facilitar para vocês, né, produzir o resumo. E depois, sigam também todas as dicas ali da produção e da avaliação. Porque aí, gente, não tem erro. Vocês vão ver que tá faltando alguma coisa, tá faltando, por exemplo, o texto ser mais objetivo. Eu vou verificar na hora que vou fazer a minha avaliação. Eu mencionei o texto base, atribuí as informações aos enunciadores, eu vou descobrir olhando aqui na hora da produção, tá? Lembrando que para que não fique, né, repetitivo, eu posso colocar de acordo, no caso aqui, de acordo com Sara, ou o sobrenome dela, segundo a autora. Se vocês descobrirem, pesquisarem, né,
souberem quem é a Sara, se é uma pesquisadora ou se é uma professora, enfim, vocês podem colocar também a profissão para não ficar repetitivo, porque lembra, vocês têm que dar destaque para quem produziu o texto que vocês estão resumindo. Então, referenciar, sempre referenciar, tudo bem? Bom, gente, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem que é só entrar em contato comigo, tá? Até a próxima aula. Tchauzinho!